Muito boa tarde a todos os presentes, senhores jornalistas, restantes convidados. É com alegria que vos recebemos aqui nesta tarde, no Mosteiro São Vicente de Fora. Convocámos esta conferência de imprensa para vos fazer a apresentação daquilo que, no fundo, a partir de agora vamos começar a celebrar de uma forma mais efetiva na nossa diocese, a chamada qualificação patriarcal. Aconteceu há 300 anos, e é motivo de celebração, motivo de festa para toda a nossa Diocese de Lisboa. Nesta conferência de imprensa contamos com a presença, como também vem sendo o hábito, do nosso Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente, que num primeiro momento nos irá fazer a contextualização histórica, no fundo, daquilo que esteve na origem da atribuição desta qualificação patriarcal. Também nos irá falar um pouco sobre o contexto atual vivido na Diocese e como é que a Igreja também vai estando presente atualmente depois destes 300 anos e, no fundo, também o que é que se pode antecipar como fruto destas comemorações. Muito bem, então, boa tarde a todos e umas palavras apenas introdutórias e o porquê desta presença vossa e nossa aqui. Aproxima-se uma data que tem bastante significado na vida desta porção da Igreja aqui em torno de Lisboa, que é a data de 7 de novembro de 1716. Foi nessa altura que o Papa de então, o Papa Clemente XI, deu o título de patriarcal à Capela Real, que era nessa altura ali no Paço da Ribeira, que caiu depois com o terremoto. Essa qualificação que foi dada, antes de mais, à Capela Real, depois estendeu-se ao conjunto da Diocese, que, a partir de 1740, se chama toda ela Patriarcado. É um caso só repartido com Veneza no conjunto das dioceses latinas. Portanto, em todo o conjunto destas dioceses do mundo latino e mais diretamente ligadas ao sucessor de Pedro, ao Papa, só há estes dois casos de Veneza, sendo que Veneza não é uma criação própria, porque herdou este título de uma antiga diocese que havia no Adriático, a diocese de Aquileia, e assim criada expressamente com este título, a partir do século XVIII, Lisboa. Portanto, a diocese de Lisboa chama-se Patriarcado de Lisboa, começou a chamar-se assim em 1716 e depois, a partir de 1740, no conjunto. Um conjunto que era maior do que é hoje, porque incluía o que é hoje a Diocese de Santarém, o que é hoje a Diocese de Setúbal, que até 1975 integravam também o Patriarcado de Lisboa. E eu aproveito para dizer que isto não significa que a Diocese de Lisboa se distinga, passo o termo, hierarquicamente das outras 19 dioceses portuguesas. E é bom, sobretudo os meus amigos e amigas que trabalham na comunicação social, perceberem isto. Nós, às vezes, para facilitar, na linguagem corrente, fala-se da Igreja Portuguesa, fala-se da Igreja de Portugal. Canonicamente, tal não existe. E mesmo teologicamente, tal não existe. Teologicamente, portanto, vistas as coisas do ponto de vista da doutrina, a Igreja de Cristo existe pelo mundo inteiro em torno do sucessor de Pedro, portanto, do Bispo de Roma, e existe em cada igreja local ou particular, diocese, costumamos chamar assim, em torno do respectivo Bispo diocesano. Portanto, a Igreja só existe nesta dupla dimensão, a dimensão local ou particular, em torno de cada Bispo diocesano, e como cada Bispo diocesano católico está ligado ao sucessor de Pedro, o Bispo de Roma, existe também a nível universal. Não há um nível intermédio, em termos teológicos, canónicos, enfim, não há, doutrinários, não há um nível intermédio da Igreja entre a Diocese e Roma. Não há. Portanto, cada um dos bispos portugueses, eu aqui, do outro lado do rio, o meu colega de Setúbal, mais lá para diante, o meu colega de Santarém, até o bispo do lado dos Açores, todos nós somos bispos da nossa respectiva diocese e pertencemos a um colégio, um grupo de bispos católicos de todo o mundo, que tem como figura central de referência o Bispo de Roma, a que também chamamos o Papa. Portanto, a Igreja, a bem dizer, só existe nas dioceses e no mundo inteiro. A Igreja Universal em torno do sucessor de Pedro e a Igreja particular ou diocesana ou local em torno de cada Bispo diocesano.
É bom ter isto presente, porque muitas vezes não se tem isto presente. Por exemplo, julga-se que a Conferência Episcopal Portuguesa é assim um organismo intermédio entre as dioceses e Roma. Não é. É, no nosso país, o conjunto dos bispos das dioceses portuguesas que tem, digamos, um órgão em que combinam coisas em conjunto, projetam coisas em conjunto, trocam impressões, opiniões, planos para as respectivas dioceses, mas que só valem em cada diocese pelo assentimento do seu bispo diocesano. É preciso ter isto em conta. Portanto, não há um nível intermédio entre as dioceses e a Igreja Universal. Desculpem estar a insistir nisto, estou a resumir muitas coisas, mas o essencial é bom dizer-se. Porque muitas vezes ainda se julga o Patriarca de Lisboa, que é o chefe da Igreja Portuguesa, não é chefe de coisa nenhuma, é o servidor da Igreja de Lisboa, ponto final e parágrafo, e com os outros 19 bispos diocesanos e mais os bispos auxiliares e os bispos coadjutores, servimos estas 20 dioceses, que se integram numa grande comunhão com as dioceses católicas do mundo inteiro, em torno do sucessor de Pedro, bispo de Roma. É bom ter isto presente, que estas comemorações, basicamente, são comemorações de uma realidade que diz diretamente respeito ao bispo de Lisboa, que a partir do século XVIII se chama Patriarca de Lisboa. Quando aconteceu que, quando foi fundada, ou melhor, quando foi dado este título à Capela Real, e nessa altura repartiu-se a Diocese de Lisboa em duas metades, a parte ocidental, que era o Patriarcado, e a parte oriental, que era o arcebispado, mas, como disse, em 1740 passou a ser tudo uma coisa só. Mas o que aconteceu em 1716 foi que foi dado esse título à Capela Real, criou-se uma diocese, digamos, em torno da Capela Real, e veio para patriarca, veio para bispo de Lisboa Ocidental, patriarcado, ou então bispo do Porto. Não é a primeira vez que acontecem estas andanças, que era o Dom Tomás de Almeida, e passou a ser, era bispo do Porto, e passou a ser o primeiro patriarca de Lisboa. Isto também para corrigir, porque aqui há 3 anos é inédito, não é assim tão inédito como isso. Não é? Aconteceu também com o primeiro e depois aconteceu com o 17º e possivelmente acontecerá com mais alguns. Isto para contextualizar. Mas então, porquê é que vamos fazer estas comemorações? Em primeiro lugar, porque é algo inédito. Como digo, só repartimos com Veneza esta qualificação nas dioceses latinas. Não é? E, como disse, Veneza por herança de outra antiga, esta aqui por criação direta. Depois, porque isto evoca uma série de realidades que, no sentido, digamos, cultural do termo, isso sim, extravasa aqui a realidade da Diocese de Lisboa. Era o capelão da corte. Portanto, o patriarcado, quando nasce no século XVIII, e em boa parte até à República, até 1910, está muito ligado, enfim, à chefia do Estado, à monarquia. Isso, como digo, acabou em 1910, naturalmente, porque a República é laica, não tem credo religioso, mas não acontecia assim na monarquia. A monarquia, que era absoluta, que era constitucional, não distinguia propriamente entre o domínio de Deus e o domínio de César neste campo, não é? E o bispo de Lisboa era, naturalmente, o que estava mais próximo do chefe de Estado, nessa altura os reis, e daí que o patriarca, e ganhou esse título também por esta razão, ou fundamentalmente por ela, sendo o capelão da corte, tinha esse relevo. E como tinha esse relevo e como era o capelão da corte, os patriarcas do século XVIII e em boa parte também do século XIX têm uma presença importante na vida, chamaríamos, nacional, não é? Mais do que depois, em que ficaram naturalmente mais resumidos às suas funções eclesiásticas e pastorais. E porque, quando este título foi dado ao capelão do Paço, ao Patriarca de Lisboa, e depois ao Patriarcado, quando este título foi dado na carta da concessão deste título a Lisboa, se alude, enfim, ao papel que os reis de Portugal tinham tido e continuavam a ter, naquilo que nós hoje chamaríamos a missão, como eles entendiam naquela altura, portanto, aquilo que eles chamavam de propagação da fé, a defesa da fé, e particularmente o Dom João V. O Dom João V, quando insiste neste título para o seu capelão e funda o Patriarcado,
Claro que o via também numa perspectiva muito própria, muito real, muito nacional, muito de prestígio internacional da corte, que era outra maneira de falar do país, como então se entendia. Mas não podemos duvidar, pelo que conhecemos dele e da sua biografia, que ele era efetivamente um homem piedoso, um homem crente à sua maneira, mas era efetivamente um homem piedoso e um homem crente, e que deu muito relevo a tudo aquilo que era a vida católica, não só na corte, mas por todo o país. Basta ver a quantidade de obras e de templos e outras religiosas que são do reinado de Dom João V. É certo que havia alguma disponibilidade monetária na altura, mas havia também disponibilidade e vontade do próprio rei. Além disso, e como era a Igreja da Corte, foi um fulcro cultural importantíssimo. A patriarcal, para o serviço religioso da Corte, dispunha de uma escola própria de música, chamava-se o Seminário da Música, não confundir com o seminário para formar o chamado clero secular, era o Seminário da Música. E essa escola da música da patriarcal, que sustentava, enfim, o cerimonial da patriarcal, produziu música belíssima, nacional e internacionalmente reconhecida, do século XVIII para o século XIX, enfim, grandes nomes da música portuguesa e europeia, o Francisco Teixeira, o Sousa Carvalho, o Leal Moreira, o Marcos de Portugal e tantos outros, são grandes figuras da música europeia do século XVIII, tudo isso está ligado à Escola de Música da Patriarcal, tudo. Daí que, além dessa projeção, digamos, nacional, que o Patriarcado também dava à Corte e pela Corte a Portugal, além desta alusão e desta vinculação missionária da Igreja e dos reis, tinha também teve essa expressão cultural e cultual, porque aquilo que acontecia à volta da Patriarcal, que era até o terremoto de 1755, ali mais ou menos onde está hoje a Câmara Municipal, enfim, o que ali acontecia, do mais esplendoroso que se fazia na Europa. Nós temos, enfim, todos os relatos da época das pessoas que ficam abismadas perante o culto da patriarcal. Os tempos passaram, e como digo, do século XVIII para o século XIX, do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI, a Igreja Diocesana de Lisboa, é disso que estamos a falar quando falamos de patriarcado, pronto, cada vez mais se definiu como aquilo que é e pretende ser, ou seja, como uma realidade pastoral, evangelizadora, propriamente dita. Então, o que é que nós vamos realizar, produzir até certo ponto, com os apoios que vamos obtendo para lembrar estes 300 anos? Há uma parte de memória, uma parte histórica, que começa até por ser uma parte documental. Nós vamos publicar, é uma coisa que nos tem sido pedida por historiadores há muito tempo, vamos publicar, através da chancelaria e do nosso arquivo patriarcal, vamos publicar as pastorais, pelo menos as mais importantes cartas pastorais dos patriarcas. É uma edição, depois está aqui o Dr. Ricardo Aniceto, pode-vos dar explicações, é uma publicação a vários títulos interessantes. Porque, para já, é uma notável série de documentos de 3 séculos de vida da Igreja, em Lisboa, mas que aqui espelha realidades que não eram só de Lisboa. Por exemplo, a problemática já desde o século XVIII da transmissão da fé e da vida católica entre as gerações. Muitas vezes diz que é hoje o grande problema, como é que as gerações católicas conseguem ou não conseguem transmitir às novas gerações. É muito interessante ver, por exemplo, e sublinho isto, nesta publicação de cartas pastorais, como isto já é uma preocupação desde o século XVIII. Toda a temática das religiões entre a Igreja e o Estado, como foi mudando da monarquia absoluta para a monarquia constitucional, da monarquia constitucional para a Primeira República, da Primeira República para o Estado Novo. Todo este tipo de temáticas nós vemos espelhada nesta coleção de cartas pastorais, e por isso é uma edição que eu reputo muito importante e de maior interesse para a historiografia e para a compreensão que nós possamos ter da relação Igreja-sociedade portuguesa nos últimos 3 séculos.
Vai sair também, esperemos que isso saia em janeiro, e até será objeto de um pequeno seminário na Universidade Católica, no Centro de Estudos de História Religiosa, uma coleção de biografias de todos os bispos de Lisboa até ao Patriarcado. O mais antigo bispo de Lisboa que nós conhecemos é do século IV, Potâmio de Lisboa. Depois há os bispos da chamada época visigótica, que estão presentes nos concílios de Toledo, do século VII. Depois há o período, que demora mais de 4 séculos, de ocupação árabe, mas onde a Igreja de Lisboa persiste, porque nós temos vestígios, e vários vestígios, de que essa igreja chamada dos moçárabes, cristãos que viviam em território árabe, que até certo ponto à maneira dos árabes. Essa igreja existiu, nós temos vestígios disso, mas sabemos muito pouco. E a seguir, à tomada de Lisboa por Dom Afonso Henriques, então a série dos bispos, desde 1147 até 1720. O último bispo, que nessa altura já era arcebispo de Lisboa, anterior ao Patriarcado, é o bispo Dom João de Sousa, que morre em 1720. Depois há ali 6 anos em que não há nenhum bispo em Lisboa, porque o patriarca o primeiro patriarca vem do Porto para Lisboa, exatamente no final de 1716. E nós não vamos continuar com os patriarcas nessa coletânea de biografias, porque eles já foram objeto de um estudo que está à vossa disposição, está nas livrarias, publicado há uma década, sobre os patriarcas de Lisboa. Portanto, é um estudo recente, não vale a pena entrar por aí, embora haja um último capítulo de balanço. E isso também é muito interessante. Esta série de biografias é feita por vários professores e professoras, tudo académicos, universitários, de várias escolas de Lisboa e não só, e vai ser uma contribuição notável para nós vermos como é que durante tantos séculos, do século IV até ao século XVIII, através dos seus bispos, o cristianismo, o catolicismo, subsistiu em Lisboa. Isto do ponto de vista histórico. Depois, do ponto de vista, digamos, cultural, assim, no sentido mais corrente do termo, teremos 2 manifestações musicais. Uma delas, da qual ainda não vos posso dar pormenores muito precisos, porque há coisas que precisam de ser acertadas, mas que será um ou 2 concertos, num espaço de referência de Lisboa, com música da Patriarcal. Portanto, basicamente, música barroca e clássica, do século XVIII para o princípio do século XIX, dos compositores da Patriarcal. Será um grande espetáculo que levaremos por diante no campo da chamada música clássica ou erudita. Mas também teremos, e depois está aqui a Matilde e o Pedro Castro, poderão dar-vos pormenores, também teremos um musical, esse sim, de grande projeção, com certeza, numa sala de espetáculos muito conhecida em Lisboa, no Tivoli, que durante vários dias e vários espetáculos dará, assim, uma contribuição disso mesmo, que se chama musical, no sentido corrente da palavra, a estas comemorações. Andará à volta também desta temática, portanto, da Igreja de Lisboa, como foi, como é, como vai ser, mas depois também, quer a Matilde, quer o Pedro Castro, podem dar-vos mais alguma informação. Teremos, além destas comemorações, depois algumas realizações mais, não digo mais internas, mas mais pastorais, a utilização deste termo. E então, entre estas, podem ver aí nesse dossiê que vos foi apresentado, um conjunto delas, que estão, mas que depois vos falaram delas. Estou aqui a ver o primeiro encontro dos núcleos católicos estudantes de Lisboa, é uma realidade em crescimento e muito, muito interessante, dos vários grupos de estudantes universitários em muitas escolas de Lisboa, que ali mesmo vão tendo esta presença de estudantes católicos. Também teremos um congresso, o primeiro congresso das associações profissionais católicas, que são várias e que terão essa ocasião de se reunir. Mas, com tudo isto, deixa-me apenas sublinhar, e vou terminar, o evento, ou
o encontro que terá certamente mais consequência na vida da Diocese, que é o Sínodo Diocesano. Aí no dossiê tem explicações acerca de tudo isto, destas palavras, do que é que elas querem dizer, mas porque é que eu as refiro em particular? Há 3 anos, no Conselho Presbiteral de Lisboa, começou-se a refletir o que é que se havia de fazer em 2016 para os 3 séculos do Patriarcado. Tinha saído aquela exortação do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, em que ele partilhava com a Igreja o que chamou o sonho missionário de chegar a todos. E então, por decisão desse Conselho Presbiteral, que reúne os representantes dos presbíteros, dos padres da Diocese, concluiu-se que a melhor maneira era pegar na legitimação do título patriarcal, que há 3 séculos referia isso mesmo, o esforço missionário, a propagação da fé na linguagem do século XVIII. Então pronto, então se é assim, se foi por causa disso, ou também por causa disso que veio esta qualificação a Lisboa, então temos que fazer jus ao nome. E como o Papa escreve esta carta a dizer que cada igreja particular, cada diocese, veja como é que há de levar por diante este sonho missionário de chegar a todos, então olha, vamos fazer isto. Mas não vamos fazer só nós os padres. Vamos, enfim, pedir a todos os católicos que se queiram integrar nesta reflexão que o façam. E no fim desta reflexão, mais ou menos coincidente com o tricentenário, vamos fazer um sínodo diocesano. O sínodo diocesano é um organismo que está previsto no Código de Direito Canónico, que antigamente tinha muito relevo, porque antigamente não havia estas comunicações que hoje temos. Não é? Hoje o Papa Francisco diz qualquer coisa em Roma, toma uma decisão e nós imediatamente sabemos. Antes não era assim. Antes as coisas podiam chegar ou não chegar, demorar meses ou demorar anos, perderem-se pelo caminho. E então o que havia na Idade Média e depois era esta tradição de tempos a tempos, cada bispo diocesano chamava os clérigos mais responsabilizados, os párocos, os abades e priores dos mosteiros e conventos, chamavam-os à sé e diziam: olha, meus senhores, recebemos do Papa, ou recebemos de uma reunião de bispos que houve em tal sítio, uma série de disposições. E são estas, leia-se e tal. Fazia-se cópias. E então cumpra-se. Às vezes juntavam, e geralmente juntavam indicações locais. É muito interessante, por exemplo, lemos aqui nos sínodos de Lisboa, do final da Idade Média, olha, coisas que hoje terão outra vez algum relevo. Né? As relações com as outras confissões religiosas. Nós não podemos esquecer que, até ao final do século XV, em Portugal, podia ser católica, a religião maioritária, mas também se podia ser judeu ou muçulmano. Só em 1496 é que o rei de Portugal decidiu, a partir de agora, só católicos. Quem quiser fica cá, fica católico. Mas isso é Idade Moderna, não é Idade Média. E então, uma das coisas que aparece nesses sínodos medievais é como é que, se o mouro ou se o judeu quer passar para o cristianismo, como é que se há de fazer e tal, aquilo que nós chamamos a iniciação cristã, os ritos sacramentais. Ora bem, eram esses os sínodos antigos. Disposições gerais que eram aplicadas à diocese, ou então coisas locais, ou a aplicação para resolver problemas locais de normas que tinham vindo de fora. Os últimos sínodos assim grandes que houve em Portugal são, sobretudo, do século XVI e do século XVII, porque se tinha reunido o Concílio de Trento, o Concílio Ecuménico, que acabou em 1563 e que, no fundo, moldou aquilo que foi o catolicismo moderno em Portugal e nos outros países, como organização e vida pastoral até. Ora, foi preciso que, a seguir, houvesse nas dioceses uma série de sínodos para aplicar as disposições do Concílio de Trento. E é nesse caminho que se integra o último sínodo diocesano que houve em Lisboa, que não foi no século XX, não foi no século XIX, não foi no século XVIII, foi em 1640, já lá vão alguns aninhos. Foi o último sínodo diocesano no tempo do arcebispo Dom Rodrigo da Cunha. Hoje em dia o Código, como digo, prevê também a realização de um sínodo diocesano, onde estão representantes os senhores cônegos da Sé, onde estão representantes
onde estão representados o Conselho Presbiteral, onde estão representados alguns membros do Conselho Pastoral, enfim, e mais alguns a convite. E nós conseguimos fazer, com todas estas representações previstas e com mais boa vontade para alargar o âmbito, conseguimos fazer uma Assembleia bastante alargada, de 130 e tal pessoas, 40 delas leigos, e sendo que muitos desses leigos representam organismos laicais, associações, etc., o que alarga muito mais a representação. Bem, mas esse momento sinodal que vai haver, no final de novembro, princípio de dezembro, esses 4 dias que decorrerão no nossa casa de retiros do Torcifal, perto de Torres Vedras, não vale por si. É o momento, digamos, canónico, previsto no Código de Direito Canónico, de um caminho que começou, a bem dizer, realmente em 2014. Quando milhares, porque estamos a falar de milhares, de católicos da Diocese de Lisboa, em centenas de grupos, foram estudando, foram refletindo, trimestre após trimestre, os 5 capítulos da exortação à alegria do Evangelho. Com o que eles foram partilhando dessas reflexões, trimestre após trimestre, um grupo fez uma síntese, que é o documento sinodal propriamente dito. Este documento sinodal é o que vai ser objeto de estudo e da última de mão na Assembleia Sinodal. Portanto, o sínodo é o momento canónico de uma realidade de 3 anos que envolveu milhares de pessoas. E se me perguntarem se é que eu posso responder por antevisão quais vão ser os frutos deste sínodo, eu acho que são 2. Em primeiro lugar, o movimento sinodal que isto originou. Uns pegaram mais, outros pegaram menos, outros não repararam, mesmo assim foram muitos. Está aqui o secretário do sínodo, o padre Rui Pedro, que depois pode dar mais pormenores. Mas o que é certo é que isto ficou. 3 anos, com tanta gente a refletir, a fazer grupos. Isto por um lado. E por outro lado, o sentido missionário, recuperando a velha legitimação do patriarcado, que agora tem de ter. O tal sonho missionário de chegar a todos. Portanto, é com este conjunto de evocações históricas, culturais e de realização prática da missão que nós vamos entrar em mais um século da qualificação patriarcal de Lisboa. E eu creio que para todos os que estão ligados à comunicação social e que certamente ouvirão falar disto, porque estas coisas vão dar brado, era bom proporcionar este enquadramento geral para saber do que é que estamos a falar. Mas eu agora passo a palavra a quem vos pode dizer coisas mais em concreto. Muito obrigado, Sr. Patriarca. Passamos então a palavra ao Padre Rui Pedro Carvalho, que é o secretário do Sínodo, que vai nos agora dar mais alguns pormenores sobre esta Assembleia Sinodal que vai acontecer de 30 de novembro a 4 de dezembro. Então, muito boa tarde a todos e queria falar-vos, antes ainda de falar propriamente da Assembleia Sinodal, que vai decorrer de 30 de novembro a 4 de dezembro no Torcifal, em Torres Vedras. Gostava de vos falar ainda deste caminho preparatório, nomeadamente também de quantas pessoas é que envolveu este caminho. Depois, um pouco do documento de trabalho e esta preparação imediata que está agora a decorrer. E, por fim, falar-vos da Assembleia Sinodal e o que é que vai acontecer então no Torcifal nestes dias. Como o Sr. Patriarca já disse, este caminho foi um caminho inspirado pela exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, e trimestre a trimestre a Igreja de Lisboa procurou encontrar caminhos de renovação e de fidelidade ao mandamento missionário de Jesus. Ao longo de 2 anos, mais de 1000 grupos, cerca de 20.000 pessoas do Patriarcado de Lisboa percorreram esta caminhada pré-sinodal e que foi uma caminhada feita de oração, de reflexão e também de ensaios missionários, para que o sonho missionário de chegar a todos fosse cada vez mais uma realidade na vida das comunidades do Patriarcado de Lisboa. E no final de cada trimestre, os grupos sinodais enviaram os seus contributos, partilhas de sugestões, e assim o Secretariado do Sínodo elaborou o documento de trabalho que está agora a ser estudado por aqueles que serão os membros da Assembleia Sinodal.
Falando agora do documento de trabalho e desta preparação imediata, este documento de trabalho é composto por 61 números, organiza-se em 3 partes. Na primeira parte, procura escutar o mundo e olhar a Igreja. Na segunda parte, procura discernir critérios evangélicos para a ação eclesial. E na última parte, lança desafios para uma conversão pastoral e missionária no Patriarcado de Lisboa. Este documento vai agora ser enriquecido até dia 15 de outubro com os contributos dos membros da Assembleia Sinodal, chegando assim à versão final do documento de trabalho. Esta segunda versão será entregue aos participantes na semana antes da Assembleia Sinodal. Em relação à Assembleia Sinodal, como já disse, será de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2016. Será no Centro Diocesano de Espiritualidade Imaculado Coração de Maria, no Turcifal, Torres Vedras. E qual é, então, o objetivo deste sínodo? Será promover a transformação missionária da Igreja em Lisboa, segundo o apelo do Papa Francisco na exortação apostólica, o sonho missionário de chegar a todos. Exortação apostólica Evangelii Gaudium. Esta segunda etapa do sínodo vai procurar responder ao que significa continuar hoje a missão, tornando presente a justificação do empenho na propagação da fé, a que o Papa Clemente XI fez referência na bula da proclamação da qualificação patriarcal. Falo agora dos membros desta Assembleia Sinodal. Os membros da Assembleia, que, convocados para este sínodo, estão em representação de todos os fiéis da Diocese de Lisboa, cujos contributos estão expressos neste documento de trabalho. Todos os fiéis participaram neste sínodo com um caminho de reflexão, ensaios missionários que foram realizados até este momento. Agora são chamados a acompanhar o sínodo, sobretudo através da oração. Assim, em representação de todos, foram convocados pelo Sr. Patriarca, por decreto de 29 de junho e de 7 de julho, disponível no site do Patriarcado, 137 participantes, mais 2 convidados, sendo eles 80 ministros ordenados, 15 religiosos e 40 fiéis leigos. E o que é que vai então acontecer nos dias da Assembleia? Portanto, começando quarta-feira, dia 30 de novembro, à noite será o acolhimento e abertura da Assembleia Sinodal. Depois, na quinta-feira, 1 de dezembro, da parte da manhã, haverá um tempo de intervenções livres. Da parte da tarde, começaremos trabalhos de grupos, onde vamos analisar capítulo a capítulo o documento de trabalho. Na tarde de quinta-feira, teremos a olhar o primeiro capítulo, escutar o mundo, olhar a Igreja. Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, haverá um trabalho de grupos da parte da manhã, um olhar sobre o segundo e o terceiro capítulo do documento, discernir critérios para a ação eclesial e também para uma conversão pastoral e missionária. E da parte da tarde, um trabalho a partir do terceiro capítulo do documento de trabalho e assim, ao longo destes 2 dias, analisaremos o documento. No sábado, dia 3 de dezembro, da parte da manhã, haverá um momento de reflexão, oração e haverá tempo também para o secretariado redigir o documento final com base nos contributos que estes trabalhos de grupos foram fazendo. E da parte da tarde, sábado, faremos a análise do documento e também a votação ponto por ponto. No domingo será o encerramento do sínodo, da parte da manhã ainda com algum tempo para votações e da parte da tarde, ou melhor, no final da manhã, haverá então a Eucaristia, terminando assim esta Assembleia Sinodal em Ação de Graças. O acompanhamento dos trabalhos por parte de todos aqueles que não farão parte dos membros da Assembleia Sinodal poderá ser feito através de uma publicação diária de um curto resumo de trabalhos da Assembleia Sinodal que será publicado no site do Patriarcado de Lisboa. Só esclarecer que esta Assembleia Sinodal não terá acompanhamento por parte da comunicação social no interior, isto é, a informação que vai chegar da Assembleia Sinodal será aquela que vai sendo disponibilizada pelo Departamento da Comunicação.
O Filipe Teixeira, do Departamento da Comunicação, vai agora fazer-nos a apresentação dos diversos eventos que estão programados, então, no âmbito das comemorações destes 300 anos da comunicação. Então, eu vou ser muito rápido na apresentação dos diferentes eventos que estão planeados para decorrer nos próximos meses. Para além do Sino Diocesano, que também já vamos abordar só um pouco, para complementar aquilo que já escutámos, vou começar por falar, já no dia 15 de outubro, que vamos ter o primeiro encontro dos núcleos de estudantes católicos de Lisboa. Este encontro surge também fruto desta dinâmica que vem sendo visível, nomeadamente através da Missão País e de outras iniciativas que vêm demonstrando uma grande vivacidade do público estudantil. Nesse sentido, este encontro vai se chamar NEC Talks e pretende ter vários convidados de diferentes áreas profissionais que, através da sua experiência, vão responder aos desafios concretos sobre este tema. Transformados em Cristo, transformaremos o mundo. Estas informações que nós estamos aqui a dar estão disponíveis aí no dossiê de imprensa e também o dossiê vai ser enviado ainda hoje para facilitar depois também a propagação da informação entre todos. Aí vão estar também os contactos mais diretos sobre cada evento. Hoje aqui, como responsável deste evento, temos o Padre Nuno Amador, que depois também no final, aliás, como todos, poderão estar disponíveis para esclarecer algumas dúvidas. Passo para 5 de novembro, que é a data do Congresso das Associações de Profissionais Católicos. Vai acontecer na Universidade Católica e com base na Laudato Si, do Papa Francisco, vai-se procurar responder a esta inquietação. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? E este dia vai ser dividido em 3 temas, três painéis, vida, trabalho e relação. Em cada painel vai estar ou representantes de cada associação profissional católica que vai poder, em debate, refletir sobre este tema. Este é um encontro que, apesar de se dirigir, em primeiro lugar, a todos os membros das associações profissionais, está também aberto a quem quer participar. Existe já um site no Facebook e também brevemente estarão disponíveis as inscrições. Passo então para o musical, que vai acontecer de 18 a 20 de novembro. E hoje penso que é a primeira vez que estamos aqui a falar do título do musical. Partimos, vamos, somos. Este é um musical dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa. Está aqui, como o Sr. Patriarca já disse, a Matilde Trocado e o Pedro Castro, responsáveis também por esta iniciativa. Há várias particularidades que podemos destacar deste musical. Em primeiro lugar, os que vão representar, aqueles que vão subir ao palco, são jovens da Diocese de Lisboa. É também uma oportunidade de incutir também nos mais jovens esta experiência missionária que temos vindo aqui a falar e de tornar possível manifestar esta experiência missionária perante todos, não é? Mesmo com os públicos mais jovens. Vai acontecer no Teatro Tivoli, BBVA, e com base, obviamente, na exortação apostólica à alegria do Evangelho. Depois, como não está aqui, porque também não há muita informação ainda a divulgar, mas o Sr. Patriarca já falou sobre o concerto no dia 24 e 25, um concerto de música da Patriarcal, com música barroca e clássica, mas julgamos brevemente enviar mais informação sobre esta iniciativa. O Sino Diocesano, como já foi dito, acontece de 30 de novembro a 4 de dezembro, no Torcifalo. Para além das datas que já aqui foram faladas e daquilo que está previsto, há também 2 outras datas a destacar.
antes e depois da Assembleia. A primeira, dia 27 de novembro, que é a celebração de abertura, que vai acontecer às 16 horas na sede de Lisboa. E depois, no dia 8 de dezembro, a celebração de encerramento às 15h30 no Mosteiro dos Jerónimos. Esta celebração terá também ordenações e é uma celebração que vai concluir, digamos assim, a Assembleia Sinodal. E após esta celebração será publicado então um documento pós-sinodal. Depois passo para 20 de janeiro, já em 2017, o tal livro sobre os bispos e arcebispos de Lisboa, bem como o colóquio internacional sobre o mesmo tema. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de um conjunto de biografias sobre os prelados lisbonenses, até, obviamente, à criação do Patriarcado em 1716. Esta publicação é promovida pelo Patriarcado e também pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Nesse mesmo dia existirá também o colóquio sobre este tema. Há ainda informação a ser divulgada, nomeadamente, para além, o colóquio sabe-se que é nas instalações da Universidade Católica. No entanto, tudo o resto ainda será divulgado. Depois também, em data a anunciar, a exposição que vai estar patente aqui no Museu São Vicente de Fora, portanto, exatamente atrás, ou mais ao lado, do sítio onde nos encontramos agora. Estamos a falar de uma remodelação daquilo que habitualmente conhecemos como o núcleo dedicado à Igreja Lisbonense e aos Patriarcas. Estamos a falar de uma mostra com referências, com suportes multimédia que também ajuda a ter os visitantes a ter um novo entendimento, um entendimento mais profundo daquilo que é a história do Patriarcado de Lisboa e também a pré-história do Patriarcado de Lisboa. Ainda não temos a data de abertura e assim que tivermos também informaremos. Sobre as cartas pastorais dos Patriarcas de Lisboa, também como já foi dito, não vou adiantar muito, estamos a falar de 240 textos e um capítulo final que reúne ainda textos produzidos pelo Cabido, vigários capitulares e patriarcas eleitos. Estamos a falar de um trabalho que é destinado aos agentes pastoral, aos fiéis em geral e à comunidade académica. O Ricardo Aniceto está aqui presente e depois, no final, também poderá esclarecer algumas dúvidas. No vosso dossiê de imprensa, para facilitar, tem também um calendário, entre outras informações, nomeadamente a bula ou um excerto da bula de 1716, que traça a qualificação patriarcal e fundamenta os motivos dessa qualificação, mas também tem um calendário onde tem, de forma mais resumida, todas as iniciativas que vão decorrer por ocasião dos 300 anos do Patriarcado de Lisboa. Traços gerais é isto. Nós vamos ter também, obviamente, vamos fazer um acompanhamento das iniciativas no site, também no jornal Voz da Verdade. E isto tem também os nossos contactos no final, na última página, para qualquer dúvida que possamos esclarecer. Estamos agora disponíveis, Sr. Patriarca, o Padre Rui Pedro, ou até mesmo o Filipe Teixeira, para alguma questão relacionada com esta apresentação, com estas comemorações dos 300 anos da qualificação patriarcal. As obras de requalificação da sede de Lisboa, que foram anunciadas o ano passado, que o Sr. Cardeal Patriarca disse na altura que ia acompanhar e queria estar a ver de perto a sua conclusão, em que pé é que isso está, se pode pensar de facto na abertura este ano ainda. Outra questão que queria colocar é, o Sr. Cardeal falou aqui da importância que teve a Patriarcal, a Escola da Patriarcal. Se por acaso o Patriarcado vai este ano encomendar alguma peça a algum compositor português celebrativa dos 300 anos do Patriarcado.
Uma terceira questão também é se para o dia 7 de novembro, precisamente quando fazem 3 anos, está prevista alguma celebração eucarística, uma ação de graças, qualquer coisa. E ainda o Sr. Cardeal Patriarca falou no início que tinham tido vários apoios para fazer estas iniciativas. Queria lhe perguntar que apoios eram esses da sociedade civil, do Estado? Pois, muito rapidamente, em relação à Sé Patriarcal, à atual Sé Patriarcal, enfim, continuam, enfim, tudo aquilo que é necessário, não só da nossa parte. Está aqui o Sr. Conré, que é do Cabido da Sé, é capaz de ter notícias mais frescas, porque a Sé é da administração do Cabido, não diretamente do Bispo Diocesano. Mas, enfim, continuam essas negociações com o Estado e também com algum apoio internacional, porque é necessário que aquilo que já há algumas décadas se fez, aquela escavação que deixou os vestígios à vista, os vestígios da Lisboa romana e até pré-romana e árabe, que isso agora seja musealizado. Mas para isso precisa de um apoio forte, porque não é só uma questão de arte, é uma questão de engenharia, porque o local é um local sensível, precisa até de ser reforçado em termos de estrutura e de base. Portanto, isto está em estudo e esperemos que vá por diante e que brevemente haja algum anúncio que eu não sei dar neste momento. Mas os prazos vão ser cumpridos, os que foram anunciados pelo governo anterior? Pois é, exatamente em relação a isso que eu estou a dizer, que esperemos que em tempo breve tenhamos mais informações, esperemos mesmo, e creio que sim, creio que as coisas estão nesse sentido, as informações que me vão chegando é de que há essa disponibilidade. Depois, já agora informo-vos, também essa história é interessante, não é? Porque quando a Patriarcal foi fundada, não foi fundada neste edifício que nós chamamos a Sé. A Sé estava vaga, porque tinha morrido há 6 anos o último arcebispo, e o Patriarcado foi fundado na capela do Paço da Ribeira, não é? E ao lado do Paço da Ribeira. Depois isso caiu com o terremoto, e ela andou aí por vários sítios. Quando os meus amigos vão ali ao atual Príncipe Real, ainda lá encontram a travessa da Patriarcal queimada, porque a certa altura também lá se fez uma Patriarcal, depois ardeu. Também passou aqui por São Vicente de Fora, até que finalmente, já nos anos 40 do século XIX, se instalou na Sé. Portanto, durante 100 anos não foi ali a Patriarcal. E a Sé até deixou de ser Sé. E recuperou depois esse título. Por isso, acho que sim, acho que as obras têm que ir mesmo para diante. Da nossa parte há esta insistência, e eu creio que da parte do Estado também se mantém essa disponibilidade, porque não pode deixar a coisa como está, aquilo está assim tudo desventrado, e esses vestígios arqueológicos nem estão suficientemente valorizados. É o espaço mais ilustrativo para quem quiser ver o que é a história de Lisboa durante séculos e muitos séculos. Os vestígios mais antigos que lá se encontraram até são pré-romanos, remontam à época dos fenícios, 800 séculos antes de Cristo. O único muro com pintura do período árabe que existe em Lisboa é também lá, portanto aquilo é um repositório de informações por isso, acho que sim. As outras questões que me pôs... A propósito de alguma peça... A parte musical que está prevista é da recuperação da música da antiga Patriarcal. Sim, havia alguma peça nova? Ainda não se pensou para já nisso, mas se vier, e certamente seria boa e seria bem recebida. Mas para já não está prevista. No dia 7 de novembro, quando No 7 de novembro, propriamente dito, não está prevista nenhuma celebração. Teremos várias, porque a bula também demorou algum tempo a cá chegar, não é? É a data. Já agora, são um tema, se vamos por acaso ter, por ocasião destes 300 anos da Patriarcal, a hipótese de confirmar a visita do Papa Francisco a Portugal? Nesta altura não, porque ela é a Portugal, não é uma coisa específica do Patriarcado de Lisboa. Mas como vem cá o Cardeal Secretário de Estado, o Cardeal Parolin, vem cá agora às comemorações, às celebrações de 12, 13 de outubro, eu e os meus colegas bispos estamos à espera de haver alguma indicação mais precisa, porque não temos mais do que aquilo que os senhores sabem. Mas espero que sim, o Secretário de Estado é a segunda figura lá do Vaticano, porque as coisas precisam se preparar, está claro, não é de um momento para o outro. E perguntar se o facto do Patriarcado ter sido instituído por um Papa chamado Clemente tinha algum
Já agora digo, o meu antecessor de feliz memória, o cardeal Policarpo, é que dizia: eu, se for Papa, escolho o nome de Clemente. Ele é que dizia isso. Disse que durante muitos anos houve um espírito ecuménico na Diocese de Lisboa. Estas celebrações não têm nada de ecuménico? Bem, ecuménico na abertura a todos, isso com certeza, e com gosto, não é? Mas mais do que estas celebrações, porque efetivamente quando o Patriarcado foi fundado, não é, em 1616, estávamos no unanimismo confessional em Portugal. Depois só foi possível professar assim publicamente outros credos depois do liberalismo. Portanto, mas é interessante referir este ponto, é porque às vezes a Idade Média tem as costas largas. Na Idade Média existiam, com condicionamentos com certeza, mas coexistiam, a religião maioritária, que na altura era o catolicismo, o cristianismo, mas também o Islão, nas suas morarias, né? E sobretudo o judaísmo, nas suas judiarias, até com muita influência na corte, sobretudo da parte de alguns judeus. É a Idade Moderna, é o final do século XV, que depois cria, com todo aquele movimento europeu, de centralização do poder à volta das coroas, não é? Que conforme a opção religiosa da coroa cria essas igrejas exclusivas, não é? Como foram aqui nos países católicos as católicas, mas como foram nos países protestantes, as igrejas nacionais luteranas, a igreja anglicana de Inglaterra. Isso é uma criação do Estado moderno, a Idade Média não tem isso. É importante rever. É importante rever isso, não é? E depois, no liberalismo, está claro, com a afirmação crescente da liberdade individual, chegou-se à situação atual em que, dentro da lei, todos nós temos o direito de nos expressarmos, de nos convivermos. Essa prática ecuménica e até interreligiosa, nós utilizamos mais o termo ecuménico para as religiões para as relações entre cristãos, católicos, anglicanos, ortodoxos, protestantes e outras denominações. Quando é com muçulmanos, com judeus, com hindus, usamos mesmo o termo interreligioso, porque se trata de religiões propriamente ditas, formalmente apresentadas e estruturadas. E isto, felizmente, em Lisboa, é uma prática corrente que, digamos, comemoramos todos os dias. E isto não é uma maneira de dizer, é real, é verdade, e quem anda por aí sabe que é assim, e é de muito bom espírito. O meu relacionamento é muito próximo com líderes de várias denominações religiosas, e assim mesmo tem de ser, porque nós aqui em Lisboa não queremos o tal multiculturalismo de cada um no seu gueto, queremos o interculturalismo, em que compartilhamos um espaço comum, cada um como é, e apresentando o que tem. Estas comemorações e o colega falou das obras na Sé, são um bom motivo para chamar a atenção para essa necessidade. Se dá jeito, dá. Não, dá jeito, como digo, não é só por causa do patriarcado ou da diocese, pela cidade, pelo património que ali está, é o local, é mesmo o único local onde nós podemos ver, assim, uma concentração de milénios de vida em Lisboa, né? E porque precisa até de consolidação de engenharia. Está feita uma plataforma quase suspensa sobre a encosta que vai do castelo até ao rio, que precisa ser consolidado. Porque Lisboa, de vez em quando, abana um bocadinho. Só queria saber, quantos padres é que vai ordenar no dia 8 de dezembro? Eu, padres, creio que não. Nesta altura é mais normal ordenar diáconos, tendo em vista o sacerdote. É mais normal. Nestas ordenações, mas às vezes juntam, sobretudo de ordens religiosas, de institutos, mas o mais normal nas ordenações de dezembro são diáconos. Paulo. Poderia comentar este encontro que está a decorrer em Assis, até porque está relacionado com a história do patriarcado também, que em 2000 teve cá esse encontro interreligioso à semelhança do que acontece em Assis. Pois, com certeza, o patriarcado, desde a primeira hora que aderiu a este movimento interreligioso, cá está, este é mais que ecuménico, é interreligioso de Assis, que teve a sua primeira realização no dia 27 de outubro de 1986, depois já a segunda com o Papa Bento XVI e agora esta com o Papa Francisco. E quando digo que o patriarcado aderiu, é porque, além desse encontro, a comunidade de Santo Egídio, que foi, no fundo,
a alma e o fulcro desse encontro, como agora é, em parte, organizou os seus encontros anuais em Lisboa, no ano 2000. E logo no ano seguinte, eu era bispo auxiliar, e o patriarca de então enviou-me ao segundo encontro em Barcelona. E depois, no ano a seguir, ele e eu estivemos presentes, mal sabíamos que era o patriarca estante e o patriarca restante, em Palermo. Portanto, a nossa ligação é muito, muito forte e por isso estamos daqui. Dá-me o coração. Tínhamos referido que... Fica para outra altura. Esta é sobre o tricentenário, mas ocasiões não faltam. Ocasiões não faltam. Não havendo mais questões relacionadas com a comemoração, há mais alguma questão relacionada com as comemorações? Ou algum dos que estão responsáveis por isto? Precisamente, a Matilde, o Pedro, o Ricardo... Matilde Trocado, Pedro Castro, que poderão falar sobre depois convosco. Já fazer um bocadinho de promoção, até porque a obra tem que ser vendida, não é? O Dr. Ricardo Aniceto. Que a par das iniciativas que estão a ser desenvolvidas no Patriarcado, outras irão surgir e, portanto, é uma questão de irem estando atentos. Eu, por exemplo, há cerca de 4 dias recebi um mail para uma iniciativa promovida até pela Conferência Episcopal e por um grupo de estudos de música, de um colóquio a realizar, ainda não se sabe em que sítio, mas intitulado Estudos Históricos e Culturais em Música, e um colóquio sobre o tema a ser realizado no Palácio Nacional da Ajuda nos dias 25 e 26 de novembro, sobre novas grandezas que já pareciam possíveis à imaginação, a música e as artes visuais na Patriarcal entre 1716 e 1834. Portanto, é mais um evento que, não sendo propriamente da lavra do Patriarcado, demonstra que a própria sociedade civil e a academia, portanto, e as universidades estão empenhadas em marcar esta data. Sobre as pastorais, acho que é uma obra essencial para perceber aquilo que era a problemática da transmissão da fé nestes 300 anos, que era a própria produção e a envolvência do Patriarca nas grandes questões, não só de foro interno, mas também nacionais, políticas, religiosas e também internacionais. Julgo que será algo bastante volumoso, denso, acompanhado por índices que guiarão o leitor, sumários, palavras-chave. O aparato crítico não é muito, só relativamente às edições, cópias existentes, porque o que se pretende é disponibilizar a fonte para, a partir daqui, essencialmente, julgo a comunidade académica produzir conhecimento sobre, tendo por base estes documentos. Devo dizer, eu já vos disse, mas gosto de acentuar, o que impressiona quem lê estas pastorais, eu já as frequento não há séculos, mas há décadas, é que algumas questões que nos parecem de hoje, concretamente essas alusivas à transmissão da fé, são problemáticas que têm 2, 3 séculos. E isto ajuda-nos a pensar. E eu já agora, também vai haver uma iniciativa que se insere neste âmbito, que é uma exposição que se vai realizar, falta-me a data, mas é agora em novembro, ali na Conceição Velha, com obras plásticas de vários artistas e figuras muito reconhecidas das artes plásticas portuguesas, sob a temática de Fátima, e que será como que um contributo da Diocese de Lisboa às comemorações de Fátima. É uma exposição que está a ser organizada pela Maria João Avilés e pelo Francisco Noronha e Andrade, e os nomes dos que já contribuíram com as suas obras, porque é uma oferta, é notável, um elenco notável de artistas. Eu agora, de cor, não me lembro é agora em novembro, mas isso depois será anunciado certamente. Matilde e Pedro, façam-nos lá a propaganda do musical. Ter lá as audições já neste próximo domingo. Temos jovens inscritos de toda a Diocese, de todos os lados, o que muito nos alegra. O Sr. Patriarca, quando falou connosco, pediu-nos isso mesmo, que houvesse uma diversidade
da participação, mas mesmo assim as inscrições ainda estão abertas e os jovens ainda se podem inscrever, e jovens até aos 40 anos, no nosso musical é assim, portanto queríamos apelar a que as pessoas ainda se pudessem inscrever. E não sei, quanto às novidades do conteúdo, vou passar à Matilde. Eu é só a parte prática, eu só tenho que pôr de pé as ideias da Matilde. Em relação ao musical mais em concreto, escolhemos este nome, Partimos, Vamos, Somos, que é o final de um poema do Sebastião da Gama, que achamos que fala muito, que vai muito ao encontro deste sonho missionário de chegar a todos. E daí o nome, tentamos apanhar muito o que é a história de Lisboa neste partir, neste ir e neste ser, missão. A música e a encenação estão ao cuidado da Matilde e o texto é do Padre Hugo Gonçalves. Padre Hugo Gonçalves. Como vê, é um fartote até ao fim do ano. O diretor musical é António Andrade Santos. O quê? O diretor musical do projeto é o António Andrade Santos. Senhora. O António Andrade Santos. Sei lá, da minha terra, não é? Creio que sim. Não sei dizer. Creio que sim. Sim, senhor. Muito obrigado. Encerramos aqui esta conferência de imprensa. Outras informações depois poderão sempre pedir ao Departamento da Comunicação ou aos responsáveis diretamente de cada um dos projetos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.